Olá, meus caros, vamos lá? Então, hoje veremos sobre a Era Meiji. A Era Meiji vem da nomeação de um novo imperador e pela constelação das forças, né, do que vão se consolidar após a Guerra Boshin, a o pedido da volta do imperador, tal como Daigo e também de Go-Daigo na história japonesa, para restaurar o poder. A gente tem que entender que esse movimento ele tem um caráter de restauração, conservador, portanto, né? Porque você tem, apesar de ter sido notório a transição para os costumes ocidentais, adotando a tecnologia ocidental, em termos políticos e até do nacionalismo, o Japão volta-se para dentro dele mesmo. Então tem essa dualidade da inovação e do conservador, quando o imperador, o jovem imperador Mutsuhito, retratado aqui inclusive no estilo ukiyo-e, nos trajes ocidentais, percebam vocês, né? Uma coisa já evidente no período Meiji. Ele então encarna primeiro, claro, a família imperial dos Yamatos, segundo uma renovação dos tempos, né? E o que é mais extraordinário é a renovação do seu parque produtivo, da economia, de cunho industrial, a adoção de certas instituições ocidentais, que vai revelar suas fragilidades depois do início do século XX, e a sua política externa expansionista. Ela passa então a ocupar suas ilhas mais adjacentes, inicialmente, depois vai para cima da Península Coreana e depois o embate com a China e até com a Rússia. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? O período Meiji da história do Japão. Bom, a gente começa com a figura do próprio imperador Mutsuhito, né? Ele era um jovem, era um descendente o seu antecessor Komei, ele passa então o trono do Crisântemo para ele, e Mutsuhito ele então vai propor, então ele muda-se para a capital Edo, né? E aí ele mudando-se é rebatizada a cidade como a capital do leste, Tóquio. O castelo que era dos shoguns Tokugawas em Edo é totalmente readaptado, né, para adequar à presença, à habitação da família imperial dos Yamatos. E hoje é a residência imperial no centro de Tóquio. Bom, a restauração, e é assim que se entende a restauração do imperador, ela vai vir depois de séculos de dominação militar do Bakufu, de um regente militar assim nomeado pelo imperador, né? Essa restauração ela tem uma tradição no Japão, ela foi inspirada em ideais confucionistas que valorizavam a tradição e a lealdade. Essencialmente estão conservadoras essas mudanças em direção ao passado imperial. Agora, no entanto, essa parte interessante. Objetivos inovadores foram expressos. Então, quando em 1868 o imperador ele lê uma carta de juramento, e nessa carta de juramento do imperador Meiji, de abril de 1968, nos seus artigos 4 e 5 ele aponta os costumes nefastos do passado, ou seja, contra o que foi o shogunato, a humilhação diante da abertura aos ocidentais, e o conhecimento deve ser buscado pelo mundo a fim de fortalecer as fundações da regência imperial. Ou seja, há uma tentativa de mudança e aponta-se claramente o seguinte: o Japão tem que adequar conhecimento do exterior para fortalecer o seu sistema político imperial.
as primeiras décadas do reinado então de Meiji, então de 1868 em diante, vai ser um período até de considerável entusiasmo pelas inovações vindas do exterior, né? Ah, perceberam cedo que a superioridade bélica tecnológica dos ocidentais na primeira guerra do ópio e também na segunda, né, em meados do século XIX, que os ocidentais empreendem contra a China, mostra que o Japão deve adotar então essas tendências. Isso vai muito além, né? Você teve ideias, por exemplo, de tentar reformular a escrita japonesa. É quase como se os japoneses tentassem denunciar o passado que ele tinha com a herança chinesa e tentar adequar às ideias do Ocidente. Isso vai ter, claro, embates na sociedade. Alguns tentam, inclusive, propor adequar a escrita japonesa no alfabeto ocidental, né? Alguns propõem a abolição do kana, né, japonês, e todos os caracteres de origem chinesa, os kanjis, né, e deveria tudo então se adequar a uma moderna língua vernácula japonesa. Enfim, algumas coisas foram propostas, nem todas foram aceitas. E o clima de entusiasmo generalizado pelos valores e ideias ocidentais, né, depois da ascensão de Meiji, que é conhecido como a Bunrei Kaika, né, que está aí na ilustração, é como mais ou menos civilização e iluminação. As vestimentas são adotadas, chapéu, abandono das tradicionais vestimentas. Há uma adequação desses tecidos com o que era vestido antes, né? É muito interessante você ver as estampas, as cores do que era antes e adequando-se a uma moda, por vezes remetendo até a uma moda parisiense, né? No campo da educação, o ministro chegou inclusive a sugerir a abolição da língua japonesa pela língua inglesa. Você vê, né? Os extremos que chegaram a propor durante esse entusiasmo. Outros, inúmeros casos, propuseram adotar novidades, mas manter misturadas tradições, né? Um deles, o Fukuzawa, por exemplo, ele chega a viajar pela Europa. Ele, inclusive na foto aqui, ele é tirado a foto na Holanda, né? Ele estuda e viaja extensamente pelos Estados Unidos, pela Europa na década de 1860, e ele volta contando sua experiência, que é depois publicado em uma série de edições, entre vários livros que ele escreve. Um deles, o mais famoso, vai ser o Condições no Ocidente, né, de 1866. Bom, durante o século XIX, há também a educação popular, vai haver algumas mudanças, né? 1879, como eu tirei aqui para vocês no texto. O governo estabeleceu um sistema nacional universal de ensino e até o final do período Meiji de 1912, o resultado é que quase todo japonês frequentou pelo menos 6 anos de ensino, né? O governo vai controlar rigorosamente as escolas, né, assegurando o ensino, por exemplo, enfatizando em matemática, leitura, formação moral, salientando a importância do dever do cidadão para com o imperador, o país e a família. Então aí você tem um projeto nacional de segurar a lealdade, as questões morais. Então é um reflexo das ideias confucianas do passado, e tentar também estabelecer um controle e lealdade do governo, do imperador, sobre a sociedade japonesa. Isso vai ter reflexos depois, nas primeiras décadas do século XX. E nos momentos imediatos depois da restauração, 1868, portanto, foram também pensados novos modelos constitucionais e institucionais, né? Buscando, por exemplo, a inspiração em governos ocidentais. E o governo japonês acabou adotando alguma constituição em boa parte do que estava na Alemanha. Eles enxergaram similaridades, né, entre o papel reservado ao Kaiser e ao imperador Meiji. Então foi adotado então esse sistema mais centralizado e conservador, como estava em voga na Alemanha no final do século XIX. E eventualmente em 1890, quase como um presente dado pelo imperador,
foi eleito então um parlamento, né? A Dieta Imperial. E o direito de voto vai se restringir a apenas 1% da população que atendia as condições de franquia. Ou seja, era bastante restrito ainda essa questão. Além de, claro, o voto ser exclusivamente masculino. Então, apesar de ser a primeira nação a leste do Canal de Suez a adotar uma constituição moderna, né, nos moldes ocidentais, e uma legislatura eleita, o Japão vai conservar em sua essência a sua oligarquia. Além disso, vai permanecer um clima de incerteza e desconfiança com esse novo poder, né? Vejam, muitos japoneses do nordeste, da ilha de Honshu, por exemplo, eles consideravam o novo governo quase como uma extensão de grupos das regiões meridionais, né? Isso vai resultar em embates, rebeliões reprimidos. Isso aconteceu, por exemplo, em julho de 1868. E, de fato, né, os domínios meridionais eles vão praticamente liderar essa restauração. Então, apesar de conter, por exemplo, 7% da população nacional, essas regiões meridionais, eles vão compor mais de 30% das lideranças políticas e por volta de metade dos maiores postos governamentais no início da era Meiji. Em julho de 1869, as grandes propriedades latifundiárias dos daimyos, né, por decreto imperial, vão ser transferidas para o governo central. 2 anos depois, em 1871, esses títulos de propriedade vão ser totalmente retirados e são forçados essas famílias latifundiárias a se mudar para Tóquio, né? Então haverá um violento processo de centralização política, quase que apontando mais para a tendência, né, do que Ieyasu Tokugawa fez no início do século XVII. Outras mudanças. Pessoas comuns poderiam adotar sobrenomes, que era proibido, a não ser que você fosse um samurai ou para cima da hierarquia social. Podiam andar a cavalo, podiam viajar livremente dentro e fora do país e até casar-se com samurais. Em 1873, o alistamento militar foi estendido a todos, né? Os impostos deveriam ser pagos monetariamente e não mais in natura, em arroz, né, como era antes. Os privilégios da classe samurais foram gradativamente banidos a partir de 1870, como o direito de carregar 2 espadas, né? E isso vai gerar ressentimento e revolta dessa classe. Uma delas vai acontecer em 1874 em Saga, 1876 em Shoshu, todas as regiões meridionais, tá? E a derradeira e uma das mais significativas vai ser a revolta de samurais contra já o moderno exército imperial munidos de armamentos, rifles, que se embatem eventualmente em 1877. Então eu trouxe uma ilustração. Então foi nessas rebeliões que foi posto à prova o que está indicado aqui, né? A moderna tecnologia bélica ocidental contra as táticas tradicionais dos samurais. Agora, se no aspecto político predominou o conservadorismo centralizador, né, no aspecto econômico, o Japão de Meiji vai empreender notável mudança, né? Muito disso veio da consciência de dirigentes de tentar, primeiro, manter a segurança e coesão de todo o país, e para tanto era necessário então modernizar a capacidade produtiva e militar do Japão, né, visando evitar o que aconteceu com a China durante esse período. Veja, é muito interessante você perceber, e a gente tem que entender que a importância de ter uma capacidade industrial produtiva, renovadora, e também agrícola, mas aliado a ter uma nação forte, militar. Então são 2 pivôs aqui que vão ser aí o norte dessas reformas Meiji. Então, a fim de atingir essa modernização, né, produtiva, o orçamento público primeiro foi sanado, né, não, as dívidas foram todas resolvidas, afastou-se todos os endividamentos externos e eliminaram os estipêndios onerosos que era para sustentar a classe dos samurais, que foi extinta eventualmente. 1871, 1872, um novo sistema
monetário nacional foi criado baseado no iene. E também foi estabelecido um sistema bancário muito parecido com os moldes dos Estados Unidos da América. Então, em 1882, foi criado o Banco Central do Japão. Agora, houve debate também sobre qual seria a estratégia de geração de riqueza durante essa época. Né? Alguns vão enfatizar o livre comércio internacional, né, e agricultura. Isso, por exemplo, em boa parte da história brasileira teve a predominância de agricultores e o livre comércio. No Japão houve essa tentativa, só que prevaleceram aqueles que enxergaram na indústria, na manufatura nacional, a chave para a geração de riqueza e produtividade nacional. Então eles assim determinaram prazos periódicos de projetos de industrialização. Então a indústria seria a chave para o país não ficar dependente do mercado externo, das oscilações de preço e demanda de produtos primários. Talvez eles tenham aprendido também com o que a Alemanha tinha feito no final do século XIX. Né? Agora, os primeiros passos da industrialização foram problemáticos. Né? Você teve resistência de elementos conservadores e até de agricultores, né? O alto investimento inicial necessário, né? nesses empreendimentos, e as baixas taxas alfandegárias de entrada de produtos estrangeiros que tinha sido assinado em acordo com países estrangeiros em 1854, no Tratado de Kanagawa. Mas o governo Meiji ele vai ainda persistir na tentativa de criar uma indústria nacional. Né? Então, um dos exemplos vai ser o financiamento de indústrias que poderiam trazer divisas exportando esses produtos para o exterior, e um deles era a seda. Então, em Tomioka, por exemplo, foi criado uma em 1872, ela serviu praticamente de exemplo a todas as outras e para o empresariado, né, visando então a mais ampla mecanização fabril. Né. E outras fábricas posteriores vão ser criadas e administradas pelo governo. Existe então um elemento muito forte do governo com relação a essas indústrias. E isso depois vai florescer em grandes aglomerados industriais financeiros com ligações com o governo japonês. Né? Mas nesse primeiro momento vai ter então pioneira a prosperidade do setor têxtil, né, no país, que vai gerar divisas no país. Então, em outro aspecto também, como está retratado aqui, o estaleiro da Mitsubishi, né, em Nagasaki. Inicialmente, isso vai ter, claro, um grande favorecimento e incentivo do governo central, né, e também tentando já criar uma indústria de base de metalúrgica, e depois vai se resvalar para a produção de transporte, de infraestrutura, né? E isso também a médio prazo então vai ser muito bem sucedido. Então, por exemplo, na indústria naval, como aí retratado, o grupo Mitsubishi, vindos da província de Tosa, vai ser favorecido por créditos e apoios governamentais depois de ter revelado, né, o fornecimento de transporte marítimo de expedições que o Japão envia para a ilha de Taiwan no final do século XIX. Então o governo, para a Mitsubishi, ele vai conceder 13 navios a vapor ao grupo com subsídios anuais. A Mitsubishi, na verdade, ela vai se tornar um dos exemplos de conglomerados, que vai se chamar Zaibatsu, que vão predominar no setor moderno da economia japonesa entre a restauração Meiji e a Segunda Guerra Mundial. E esse termo, Zaibatsu, ele pode ser mais ou menos traduzido como o senhor da riqueza ou o círculo financeiro. Na verdade, é um resultado de um processo aglutinador que até antes da Segunda Guerra Mundial vai depois resultar em 4 grandes Zaibatsus, né, que vai predominar praticamente sobre a economia japonesa. Além da Mitsubishi, depois vai ter a Sumitomo, Yasuda e a Mitsui. Isso é até na época, isso era até algo que existia, né, pelo mundo. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, com a Standard Oil, entre outros, que eles tentaram propor grandes grupos para tentar aí, levar adiante o processo modernizador incentivado pelo governo, né,
e assim acelerar o processo modernizador do, da, da economia, né? Então o Japão não foi diferente. Eles aprenderam, viram como estava acontecendo nos países ocidentais e assim ele foi adotando essa estratégia. Bom, o Japão, portanto, ele vai ser, nesses termos, o primeiro país não ocidental a se industrializar largamente. Isso foi tentado até inclusive na China, né? Mas isso vai dar terrivelmente errado com depois no final do século XIX, né? O Japão não, o Japão ele consegue fazer essa transição, né? Pelas estratégias tentadas, pela vontade política, pela falta de dívidas, pelo fim dos privilégios das tradições, né? E nesse sentido resulta então numa indústria sustentada. Então, isso também vai, essa industrialização vai se refletir no campo militar, que era parte do projeto nacional. Por exemplo, em 1880, o Japão já fabricava em massa seu primeiro rifle, né? Entre eles, você tinha já o rifle Murata, né? Depois o rifle tipo 30 Arizaka, que vai ser usado, por exemplo, na guerra sino-japonesa. Em 1899, haverá um acordo assinado à Grã-Bretanha que vai rever o Tratado Anglo-Japonês de 1854, nos termos de Kanagawa. Então isso aí já era interessante, porque o Japão já consegue negociar a revisão desses termos para tentar proteger os produtos nacionais contra a entrada dos produtos britânicos. Então a política Meiji, nesse sentido, ela vai guardar em sua essência um aspecto nacionalista, né? E não somente nacionalista, ele vai buscar também um aspecto imperial. Ele vai tentar se legitimar em termos políticos e militares no poder. Ele vai buscar novos espaços de influência, tal como os japoneses tinham observado com o que os europeus tinham feito com seus impérios coloniais em fins do século XIX. Então foi nesse sentido, por exemplo, que as ideias de Aritomo Yamagata, que foi o primeiro ministro japonês entre 1889 e 1891, recém-chegado da Europa, né? Ele vai formular sua política de construir uma poderosa marinha imperial japonesa, tal como a Grã-Bretanha tinha, né? Você vê, em 1876, o Yamagata ele já começou a argumentar de que uma invasão da Península Coreana era essencial para manter um plano de controlar a região do leste asiático antes que outra potência ocidental o fizesse, pondo em perigo então todas as ilhas japonesas. Então, nesse sentido, a gente entende como que o Japão ele vai para cima do reino coreano e impõe então o Tratado de Kangwa, quase que mais ou menos como Commodore Perry tinha feito sobre o Japão 20 anos antes. Então, durante a década de 1880, o Japão ele vai mandando emissários para a Coreia para aconselhar e supervisionar a modernização do seu sistema econômico, político, educacional, assim como os europeus fizeram sobre o Japão depois de 1854. Ou seja, o Japão começa a agir imperialmente sobre a Coreia. A Coreia é quase como se fosse um dos campos iniciais de expansão imperial japonesa. Só não digo que é das primeiras, porque o Japão já tinha expandido rumo a Hokkaido, rumo a Okinawa, as ilhas Ryukyu e também partes aí da ilha de Taiwan. Então esse tratado de Kangwa ele vai agravar ainda mais a situação dos japoneses aos olhos dos coreanos, né? E muitos residentes chineses que estavam na Península Coreana. Rebeliões começam a aparecer, né, de caráter anti-japonês, como a grande rebelião popular de Tonga, né, e eventualmente depois vai gerar mais protestos populares, inspirados por movimentos religiosos, sentimentos xenofóbicos e anti-japoneses. Os chineses, né, não somente na Coreia, mas também a partir de Pequim, já na dinastia Qing, eles enxergam essa rebelião como uma oportunidade de intervir na Península Coreana contra a crescente presença japonesa. E isso vai resultar então na chamada Primeira Guerra, ou a Guerra Sino-Japonesa de 1894-1895, sobre quem
vai prevalecer na sua influência sobre o reino coreano. Então, o Japão, no final das contas, você tem um retrato aqui dessa guerra, né, nos termos a favorecer a visão japonesa. O Japão ele vence essa guerra, né, graças a uma política de décadas de industrialização. Ele vai o exército e a marinha japonesa vão se mostrar muito superiores ao que a China apresentou, né? A proeminência japonesa, portanto, vai ser confirmada. Isso vai ser uma humilhação para o Império Chinês, né? Isso depois vai ser assinado no Tratado de Shimonoseki, que dá termo a essa guerra em 1895. Né? E ademais, você tem aí, decorrente dos conflitos, os japoneses vão reivindicar a ilha de Taiwan, que fazia parte do Império Chinês. E também a península de Liaodong, que se encontra aqui no mapa. Além de Taiwan, você tem então a ocupação dos japoneses dessa península de Liaodong. Por que eu estou reforçando isso? Porque quando há a reivindicação, a ocupação de Liaodong pelos japoneses em cima da China, os países ocidentais ficam conformados, né? Principalmente os russos, que já tinham planos de vir do norte aqui, onde estavam expandindo a sua presença no vale do rio Amur, descer a Manchúria e ocupar e ter acesso aqui ao leste asiático. Os russos já tinham presença e influência no reino coreano nas décadas anteriores, né? E eles estavam enxergando essa presença japonesa na Península Coreana como uma ameaça. A gente tem que entender que a Rússia, nesse período, ainda estava no conceito das nações europeias. Então, além da Rússia, a França, a Alemanha, eles protestam contra essa ocupação e, eventualmente, fazem com que os japoneses se retirem dessa península. O que vai gerar um ressentimento amplo na sociedade japonesa, né? Porque eles se consideram injustiçados nesse processo de partilha imperial da China, que estava em franca decadência. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque mostra, nesse sentido, mostra-se que os japoneses, eles fazem o jogo imperial, eles aprenderam com as potências ocidentais no final do século XIX, eles agem dessa maneira, mas quando eles conseguem, em determinados aspectos, as potências ocidentais voltam-se contra eles. Isso depois, na Primeira Guerra Mundial, também vai se revelar, mas isso começa a gerar um sentimento que os japoneses vão ser sempre prejudicados quando se defrontam com interesses dos ocidentais. Você depois vai ter, inclusive, desconfiança que tinha fundamento, de até certo racismo, nesse sentido, de que os japoneses não eram considerados pelos potências ocidentais como uma nação civilizada, né? Ou como se usava o termo à época, era uma raça amarela. Então isso tudo vai começar a explicar depois o ressentimento que os japoneses alimentam de outras potências ocidentais. Então é importante a gente guardar esse aspecto. Bom, apesar disso tudo, temos um avanço no plano diplomático militar do Japão. Na virada do século, é assinado um acordo naval entre os britânicos e os japoneses em 1902. Tem até um cartão postal celebrando essa união e depois uma figura dos dois monarcas aí em acordo. Acordo em que os britânicos vão reconhecer a ajuda dos japoneses que agem sobre os revoltosos chineses na rebelião de Boxer, né, de 1899 a 1901, e com o fato de que os japoneses foram, de fato, vitoriosos na Península Coreana. Então, isso vai confirmar o reconhecimento da presença naval pelos britânicos, que era a maior hegemonia naval da época, né, no Oceano Pacífico e o leste asiático. Esse acordo também previa uma aliança e uma ajuda naval em caso de futuras agressões a alguma das suas partes. Então foi o primeiro acordo diplomático entre uma potência ocidental e não ocidental na história moderna, essa de 1902. Agora, com os russos a coisa muda. Os japoneses eles tentam negociar com eles, propondo um reconhecimento dos russos
dos japoneses a serem hegemônicos na Coreia. Em contrapartida, o governo japonês reconheceria a presença dos russos na região nordeste da China, a Manchúria. Esse acordo foi proposto, inclusive, por um estadista japonês à época, que é proeminente, o Hirobumi Ito, né? E ficou conhecido como a troca da Manchúria pela Coreia, ou Mankan Kokan. Essa proposta ela vai ser rejeitada pela corte russa, né? Em Tóquio, essa rejeição russa vai ser interpretada como mais uma demonstração da hostilidade russa, nesse caso, agravando ainda mais as relações entre esses dois países. Então, eventualmente, em março de 1904, né, os japoneses mandam uma frota naval para a península de Liaotonga e começam a atacar os navios russos em Port Arthur, né, como é chamado essa região. Então, era um pouco mais para cá, os japoneses mandam sua frota, começam a atacar a frota russa nessa região, né? Esses conflitos vão se estender, né, por alguns meses, depois no que vai resultar a Guerra Russo-Japonesa de 1904 1905. O desfecho desses conflitos vai vir com o envio de reforços navais russos vindos do Mar Báltico, né? Que, claro, vai demorar meses para circunnavegar a África pelo Cabo do Boa Esperança, chegar em Port Arthur em maio de 1905. Aí você deve perguntar, por que ele teve que circunnavegar a África sendo que já tinha o Canal de Suez? A gente tem que entender que o Canal de Suez era controlado pelos britânicos, e os britânicos já tinham uma aliança naval com os japoneses desde 1902. Né? Então, eventualmente, essa frota do Báltico, dos russos, chega e começa a defrontar com a frota japonesa no Estreito de Tsushima, entre a ilha de Honshu e a Península Coreana. Né? Nessa batalha, sobressai o comando do almirante Togo, né? Talvez um dos maiores heróis aí do Japão da história moderna, heróis militares. Né? Esse almirante, ele formado na Real Academia Naval na Grã-Bretanha, né? Depois, pela vitória brilhante que ele consegue nessa batalha de Tsushima, ele vai ser inclusive apelidado como o Nelson do Leste. Inclusive vai ser até presenteado pelas autoridades britânicas com uma pequena mecha de cabelo do almirante Nelson, né? Um dos maiores almirantes da Marinha Britânica. Então a Batalha de Tsushima de 1905 foi algo extraordinário, significado histórico muito rico. Foi a primeira vez que uma nação não ocidental, não europeia, ganhou uma guerra sobre outra potência europeia da época. O Japão demonstrou convincentemente sua reivindicação de ser uma potência mundial. E pelos termos do Tratado de Portsmouth, que vai dar termo a essa guerra, os russos deveriam se retirar de Port Arthur, se retirar da península de Liaotonga, reconhecer os interesses japoneses na ilha meridional de Sakhalina, a parte meridional de Sakhalina, porque Sakhalina na verdade fica ao norte da ilha de Honshu, né? Bem ao norte, portanto, e também da presença japonesa na Península Coreana, que eventualmente a Coreia vai ser anexada plenamente pelo Japão em 1910. Bom, o que temos aqui para considerar finalmente? Entendendo o seguinte, o Japão, então, durante a era Meiji, ele vai, então, primeiro, buscar reformular a sua economia, vai ter reflexos na sociedade, vai conseguir fazer essas reformas de cunho industrial e econômico, apontando para um apoio mais nacionalista e industrial, com reflexos na sua indústria naval, na sua indústria militar. Sendo assim, ela empreende já, de acordo com algumas ideias defendidas por alguns estadistas, políticos e intelectuais japoneses, de que ela deveria agir nas suas imediações no plano externo para proteger as ilhas japonesas. Então eles começam primeiro ocupando as ilhas Ryukyu, depois em partes da ilha de Taiwan, e eventualmente ela consegue depois tirar Taiwan do Império Chinês. Ela entende que quem controlar a Península Coreana vai apresentar um sério risco à soberania do Japão. Então ela vai, impõe o Tratado de Kangwa
e depois os russos vão contestar isso e eventualmente essas duas nações vão entrar em conflito. E é interessante que a maior hegemonia naval da época, a Grã-Bretanha, ela desde 1902, ela não entra nesse conflito entre russos e japoneses porque tinham assinado um tratado naval, né, de 1902. Então, eventualmente, tudo isso vai resultar na vitória da Batalha de Tsushima e vai pôr termo à Guerra Russo-Japonesa, em que os japoneses vencem e mostra-se ao mundo o seguinte: o Japão é plenamente soberano e hegemônico no leste asiático. A próxima aula a gente vai ver sobre um outro período já de consolidação dessas mudanças e as contradições que começam a aflorar no Japão no início do século XX.